Quinoprávida ou Kinoglass são duas noções do Vertov, cineasta soviético do início do século passado, que ajudam a entender o documentário contemporâneo. De certa maneira, acho que não se reduz a isso, mas tem uma ligação, enfim, evidente, clara, especialmente com Jean Rouch e com o Eduardo Coutinho, se a gente for fazer uma transposição. Mas primeiro eu vamos definir aqui o clássico, né? O que seria o Quinoprávida. De acordo aqui, eu vou usar até as palavras do Jean Rouch, que deu uma entrevista, se apropriou um pouco desse termo do Vertov, mas no cinema dele funciona um pouco diferente, né? Esse cinema verdade, o cinema da verdade, ou a verdade do cinema, para poder falar, né, a linguagem clara. O Rouch fala é o seguinte: a expressão cinema verdade vinha de um jogo de palavras para traduzir o nome do suplemento cinematográfico do Pravda, o jornal russo, ou soviético, né? Que era o Jornal da Verdade. Mas ele, né, o Vertov, entrou no jogo e fez uma frase que, para nós, se transformou na resposta para essa questão. Aí, essa que é a frase, né? Sobre o cinema verdade, né? O cine vérité, depois, quando vai ser apropriado aí pelos franceses. O cinema verdade não é a verdade no cinema. O cinema verdade não é a verdade no cinema, é a verdade do cinema. Beleza. Eu vou falar logo do Rouch, depois a gente retorna aqui no Vertov. Mas no Rouch era o seguinte, a verdade do cinema, que o cinema produzia sua própria verdade. Nesse sentido, ele está sendo literalmente fiel ao Vertov. O Vertov também buscava produzir essa realidade através da câmera. Só que de maneira completamente diferente, porque na câmera do Vertov, a câmera do Vertov era escondida, enquanto a câmera do Jean Rouch produzia uma verdade. Ele sabia que a pessoa, sabendo-se filmada, ela reagiria de formas diferentes. Então, são duas formas do cinema produzir essa verdade. No caso ali do Vertov, até, enfim, brigas ali, disputas teóricas e tal, de abordagem sobre o cinema, com Eisenstein na época, né, o cinema dialético, né, a dialética entre homem e natureza, que era algo que interessava mais diretamente ao Eisenstein, que caía numa espécie de organicismo, né, que, enfim, o Vertov não gostava. O Vertov ia em direção ao artificialismo, a um puro artificial, a uma câmera-olho, né, Kinoglass, né, uma câmera-olho. Então esse cinema verdade também é o cinema do olho, né? É um olho que vê, mas esse olho é um olho sintético, né? Não é o olho humano propriamente dito. Isso é interessante, se a gente pensar, por exemplo, né, na fotografia, a história da fotografia como o inconsciente óptico, aquela história do Walter Benjamin, que a fotografia revela uma verdade, né, ótica para a gente, né, que nossos olhos não veem, né, é uma verdade que está ao lado, está inconsciente, né, nossos olhos naturalmente não conseguiriam ver. A fotografia revela isso. Então, o cine-olho tem isso, de recuperar, né, uma realidade humana, mas através de um artifício não humano, de um artifício sintético. E aí, eu vou trazer aqui uma passagem do Deleuze, né, o Deleuze lendo Vertov no Cinema 1. Ele fala exatamente isso, né? Pouco importava que se tratasse, por Vertov, né? Pouco importava que se tratasse de máquinas, paisagens, edifícios ou homens. Cada um, mesmo a mais encantadora camponesa ou a criança mais comovente, se apresentava como sistemas materiais em perpétua interação. Olha que interessante, são sistemas materiais em perpétua interação. Não necessariamente são seres humanos convivendo, falando, dialogando. Quem já viu o filme do Vertov, né, vê bem isso, né? E como ele funda de alguma maneira, tem aí disputas quem é que fundou o gênero documental, mas acho que isso é pouco importante, né? Os próprios Lumière, né, a saída da fábrica né, dos operários, né, da fábrica dos Lumière, essa saída da fábrica dos operários já é um cine documentário ali, já é um cine ouro de alguma maneira. Então você tem disputas ali de quem deu origem ao gênero, mas eu acho que isso é irrelevante. Mas assim, aí continua o Deleuze. Não importa, né? Se é camponesa, criança, eles eram catalisadores, conversores, transformadores,
que recebiam e restituíam movimentos, cuja velocidade, direção e ordem modificavam, fazendo a matéria evoluir para estados menos prováveis, operando mudanças que não podem ser medidas por suas dimensões próprias. Não que Vertov considerasse os seres como máquinas, eram antes as máquinas que tinham eram as máquinas que tinham coração, e rolavam, tremiam, fremiam e lançavam raios, como o homem também podia fazer com outros movimentos e em outras condições, mas sempre em interação um com os outros. Bom, enfim, então esse cinema completamente artificial, né? Totalmente artificial, um cinema que não está tentando retratar uma realidade dada. A realidade, ela não é dada, ela é construída, né? Enfim, e o que estava se construindo ali no caso do Vertov? O novo homem, né? Socialista, um homem soviético, a nova sociedade, uma sociedade do novo tipo, né? Diferente da sociedade capitalista tradicional. Então era uma sociedade sintética, uma sociedade que a gente não está organicamente acostumadas a ver. Então a gente tinha que enxergar todo esse maquinário, esse maquinismo, toda essa sinergia, essa troca mesmo, esses transformadores, aí, como diz o Deleuze, conectores, tudo isso tinha que funcionar, ou seja, era altamente tecnológico, né? Isso é uma sociedade fundada em princípios técnicos. Beleza, mas a câmera está escondida, tá certo? Porque, exatamente, se a câmera estiver ali no meio do caminho, as pessoas vão reagir humanamente. E aí era o que Vertov queria fugir. E aí a sacada do Jean Rouch é que, na verdade, a câmera produz, né, uma verdade. A pessoa, quando ela está sendo filmada, ela vai se comportar de determinada maneira. E aí, o que acontece? Você acaba criando uma verdade do cinema, produzido pelo cinema, mas aí no sentido bem literal do termo ainda, também, né? Mas é outro tipo de literariedade daquela que eu estava falando no início. É a verdade do cinema porque a câmera está em jogo, a câmera está ali, né? E a verdade é do cinema, produzido pela câmera em ato, né? Enfim, porque, na verdade, para o Vertov, a questão toda se baseava na montagem, né? A montagem é que era esse grande olho do cinema. E pro Vertov, né, a coisa acontecia ali no campo, é o cinema etnográfico, né? Acontecia no campo. Então, a própria atuação das pessoas diante da câmera produzia algo que ele queria ver, né? Que ele queria fazer ver, queria mostrar. Bom, beleza. Então, aqui está a filiação, né? Vertov, Jean Rouch. Agora, como é que isso funciona no Eduardo Coutinho? Para a gente poder fechar aqui. Isso aqui é um tema amplo, tá? Tem toda a noção do gesto. Isso aqui passa pelo Brecht, né? Porque você está falando de gestos, né? Né? A câmera está captando um gestual que não é mecânico, não é um gestual também da convenção do teatro, das convenções artísticas, mesmo das convenções cinematográficas. É uma convenção natural em termos, natural em termos é uma convenção social. E é isso que o Brecht buscava, né, no conceito, na noção dele de gesto, buscar um gesto que seja social, que dê abertura para que se pense a respeito das condições ou das contradições sociais. Sei lá, a mãe coragem, né, que perde o filho e ao mesmo tempo ela vive, perde o filho por causa da guerra, mas ao mesmo tempo ela vive em razão da guerra. Então, ao mesmo tempo que a guerra era boa para ela, quando ela perde o filho, ela, né, para. Mas o que seria, né, uma reação tradicional da mãe, que é chorar quando vê que o filho morre, ela, no caso ali, né, na interpretação da época, como foi a atriz, ela virou de lado assim, como se fosse o quadro de Guernica, né? Um gestual mesmo assim fabricado, né? O ator tinha que ter essa consciência da fabricação do que ele fazia, então o que mostrava exatamente as contradições da guerra e não só um caso particular de uma mãe que perdeu o filho. Então você tem essa questão de todo um gestual que até certo ponto é fabricado sim, é consciente na parte pelos atores do teatro, e é consciente, no caso, pelo diretor com a câmera, como é que ele usa a câmera para poder produzir aqueles efeitos. E é claro que aí o princípio do cine-olho no Vertov ele se mantém, porque o que vai acontecer ao final é esse olho cinematográfico operando, né, ou ele sendo
é, construído, esse olho construído através da montagem. Então, é isso que acontece. Aí, se tem uma filiação, vamos fazer nesses 3 passos: Vertov, Jean Rouch e Eduardo Coutinho, né, cronologicamente. O Coutinho ele tem isso, né, de produzir uma verdade. A verdade se produz no campo, na hora. Né? Ele tem alguma consulta prévia, mas muitas vezes, enfim, tem várias entrevistas do Coutinho, quem sabe, quem lê, enfim, vê que existem várias entrevistas. E aí ele fala, né, muitas vezes ele chega no lugar e tal, para poder começar a filmar, e o pessoal começa a falar, não, deixa eu te contar essa história. Aí ele fala, não, não, não me conta não, né, não me conta não, deixa acontecer durante a filmagem, eu quero que aconteça todos os imprevistos, ele tentava colocar para acontecer durante a filmagem. Teve o caso, até no Cabra Marcado para Morrer, num período antigo aí do Coutinho, que, né, tem aquela cena que o rapaz escondeu os livros, né, que o pessoal lia ali na época, na época da ditadura e tal, e os livros eram perseguidos e tal, o pessoal escondeu. E aí o rapaz chegou quando viu o Coutinho, não, cara, eu tenho aqueles livros até hoje, foram livros aí que vocês deram também, tinha uns livros nossos e tal, eu quero te mostrar. Aí o Coutinho, não, não me mostra não, não me mostra não, deixa acontecer, deixa aí acontecendo. Então, no caso, o que provoca, o que desencadeia isso, tal como o ator, né? O ator, cara, tem uma teoria que é muito meio complexa para poder explicar essa coisa. Eu não vou explicar essa teoria aqui não, tá? Quem quiser, eu vou deixar aqui embaixo o link pro Cine Poesia, quem quer participar do grupo de estudo. E aí, enfim, se eu vou desenvolver por lá melhor, né? Que é uma coisa complicada, até empurrei um pouco para poder não, porque realmente é uma abordagem difícil, ou desenvolvo pequenininho num videozinho mais curto mais para frente. Mas né, a questão da montagem, a questão do ator e a questão do ficcional, né? Na verdade é isso, são esses 3 polos. Porque o Brecht, quando ele faz a Mãe Coragem, quando ele faz o Galileu e tal, quando ele tem essa armadura ficcional, né? Ela vem prévia, né? E depois é que o ator trabalha em cima dela. E aí é como se no cinema essas coisas se invertessem, nesse cinema etnográfico, entre aspas, né? O ator é que está atuando e aí ele produz essa ficção, que é a fabulação, né? É quando Deleuze diz que o cinema traz intercessores. O autor, por si só, ele não, né, ele não tem a voz da verdade, não é o autor que diz a voz da verdade. Quem vai fabular, né, um povo, quem vai fabular, quem vai criar uma memória para o mundo, né, são esses intercessores que estão no filme. Então você tem a questão aí do Coutinho, como essas pessoas, essa fabulação dos personagens que contam essas histórias, né, criam uma memória para o mundo, fabulam, né, sua própria existência, né, seus delírios, né, todo delírio é coletivo, aí, de acordo com Deleuze. Então é como se a ficcionalização acontecesse só na última ponta, né? Você não tem nenhuma ficcionalização prévia, como na literatura ou como no teatro, né? O teatro você está lidando ali com elementos da realidade, que é a própria atuação do ator, né? O Brecht, no caso, queria que o ator fosse consciente daquilo, né? Fosse um ator distanciado, produzisse esses efeitos de distanciamento contra, né? A mimesis aristotélica tradicional. Então, né, mas a ficção ela já vinha pronta. E aí, no caso desses cineastas, a ficção é produzida nem pelos próprios cineastas, é produzida pelo próprio ato de filmar, né? E depois retrabalhada e realmente adquire, né, uma forma final através da montagem, né? Então, eu acho que isso até que a própria linha evolutiva do cinema do Coutinho traz, né? Quando ele está fazendo aí um modelo um pouco atrelado ao modelo sociológico, como diz o Bernardet, modelo de documentário sociológico do Cabra Marcado até o Santo Forte. Santo Forte muda isso porque passa a usar a câmera digital e aí tem tempo para entrevista, tempo para as pessoas poderem falar, para as pessoas poderem fabular, e aí os cortes que acontecem depois, e aí como é que essa fabulação acontece. E quando o Coutinho vai se dando conta disso, né, que as pessoas estão mentindo, que pouco importa e tal, o importante é aquele efeito produzido, exatamente essa ficção produzida muito depois, e que o próprio Coutinho só vai começar a dominar isso posteriormente, quando ele domina e vê que aquele é um jogo, aí ele cria os jogos de cena. Que aí, pô, né, não é nem só a questão do sucesso. O interessante do sucesso é o que ele também apaga, né, porque o que vem depois dos jogos de cena é o Moscou, que aí já é uma experimentação dentro da experimentação, que já é os jogos de cena, Um Dia na Vida, né? E depois
por exemplo, as canções, como é que ele trabalha as canções, né? O filme, as canções, né? Ele apaga ali, é deliberado, qualquer contextualização que as pessoas vão fazendo da vida dela, que levaram a ter aquela canção como centro da vida, muitas das coisas ele vai cortando. É como se ele quisesse só criar um puro ato de fala, né? Ou seja, já é um tipo de elaboração que, né, a imagem como um puro ato de fala, assim, solto, né? Enfim, eu trabalhei isso recentemente numa aula com bem mais detalhe, não dá, né? Que eu falo, não dá. É que a ideia do YouTube é trazer, trouxe algo simples, né? Que é essa conexão, né? O Cine Olho, o Cine Verdade, como é que isso funcionou no Vertov, no Rush, um pouco no Coutinho, né? E alguns apontamentos de desenvolvimentos, mas que de fato eu só desenvolvo em conjunto com o pessoal do Cine Poesia e eu deixo aqui para vocês, tá bom? E é isso que eu tenho para hoje. Beijo.